Vamos para a leitura do texto? 2 Pedro, capítulo 1, verso 16. Diz assim: Porque não lhes demos a conhecer o poder e a vinda do nosso Senhor Jesus Cristo, seguindo fábulas engenhosamente inventadas, mas nós mesmos fomos testemunhas oculares da sua majestade. Porque ele recebeu honra e glória da parte de Deus Pai, quando pela suprema glória lhe foi enviada a seguinte voz: Este é o meu Filho amado, em quem me agrado. Ora, nós ouvimos esta voz vinda do céu, quando estávamos com ele no Monte Santo. Assim, temos ainda mais segura a palavra profética, e vocês fazem bem em dar atenção a ela, como a uma luz que brilha em lugar escuro, até que o dia clareie e a estrela da alva nasça no coração de vocês. Primeiramente, porém, saibam que nenhuma profecia da Escritura provém de interpretação pessoal, porque nunca, jamais, qualquer profecia foi dada por vontade humana. Entretanto, homens falaram da parte de Deus, movidos pelo Espírito Santo. Senhor Deus, Pai, nessa manhã, Pai, nós estamos aqui reunidos na expectativa de que o Senhor fale conosco, fale aos nossos corações, Pai. Senhor, que nessa manhã, Pai, a Tua palavra possa ser exposta e ela possa brilhar, iluminar os nossos corações. Pai, que possamos sair daqui, Pai, ainda mais confiantes na Tua palavra, ainda mais confiantes nas Escrituras, Pai. Crendo que nela nós podemos ter o conhecimento de Cristo e da Sua vinda, Pai. Que nessa manhã, Deus, eu não seja um empecilho para aquilo que o Senhor tenha a falar com a Tua igreja, mas antes, me usa como instrumento nas Tuas mãos, Pai. Fala aos nossos corações. Assim nós te pedimos, no nome do Seu Filho Jesus. Amém. Amém. Bom, semana passada, nosso pastor, Tiago, ele expôs aqui os versículos de 10, do versículo 10 até o 15 para nós, e ele falou sobre o legado dos pastores, E fomos muito edificados, abençoados com a ministração dele aqui domingo passado. Se você não teve a oportunidade de estar aqui presente ou de ouvir ela durante a semana, eu te convido. Você pode assistir essa pregação lá no canal do YouTube da nossa igreja, ou como foi informado hoje mais cedo, você pode também ouvir no seu agregador de Spotify. Procura lá Missão 1618 que você encontrará esse sermão. E bom, depois de uma pregação daquela, você sai animado, inspirado a pensar na função de um pastor. Só que, engraçado que algumas semanas atrás aconteceu algo que me entristeceu. Pastores se reuniram para falar de um tema que a princípio você diria, nossa, que legal. Eles se reuniram para falar sobre a Bíblia fala hoje. Esse era o tema deles. Aí você pensa, poxa, pastores reunidos vão falar sobre a Bíblia falando hoje, você vai sair o quê? Mais inspirado a ler sua Bíblia, mais confiante na Bíblia. Pois é, o resultado das palestras é que, na verdade, eles jogaram desconfiança sobre a Bíblia. Desconfiança sobre a palavra, desconfiança sobre o método de interpretar as Escrituras que tradicionalmente nos foi legado. E não só isso, o mais triste é que eles estavam falando da Bíblia e pouco se leu a Bíblia naquele encontro. E hoje, nessa manhã, eu não quero, de modo algum, fazer uma refutação a eles, porque quem sou eu para querer refutar alguém? Mas como um pastor de uma igreja, preocupado com a relação que nós temos com as Escrituras, quero hoje afirmar que a Bíblia fala, mas fala com outros motivos e outras perspectivas desses pastores. Segundo o texto de hoje, nós podemos afirmar que a Bíblia fala, mas ela fala porque os apóstolos testemunharam daquilo que viram Jesus fazer, daquilo que viram o Pai fazer em Cristo Jesus, como Pedro vai afirmar hoje. Mas também a Bíblia fala porque ela é a palavra escrita de Deus, inquestionável e totalmente confiável. Então, esse é o meu objetivo nessa manhã com vocês. Afirmar que a Bíblia fala hoje, mas ela fala pelos motivos corretos, da forma correta. E porque ela é totalmente confiável, porque é a palavra de Deus. Vejamos então. A Bíblia fala hoje porque os apóstolos testemunharam do que viram.
Veja, os versos 16 ao verso 18, Pedro, que está aqui, querendo que os seus ouvintes se dediquem, se empenhem cada vez mais em confirmar a sua eleição e a sua vocação, crescendo no conhecimento de Jesus Cristo, crescendo no conhecimento de Deus, ele vai agora dizer o porquê que ele não desiste de lembrá-los continuamente dessa necessidade de crescer em conhecimento de Deus e de se desenvolverem cada vez mais na fé. Ele vai dizer que o que motiva ele a fazer isso é porque ele não está contando fábulas engenhosamente inventadas. Como assim, Everton? O que é fábulas engenhosamente inventadas? Bom, para a gente entender o que Pedro está querendo dizer, olha, nós não contamos fábulas engenhosamente inventadas, nós precisamos entender o perigo, o problema que aquela igreja estava encarando naquela época. Bom, como o Emerson bem colocou na introdução que ele fez dessa carta, haviam falsos mestres rondando aquela igreja, rondando aqueles irmãos. E parte dos ensinos daqueles falsos mestres é que eles tinham heresias destruidoras, como a gente vai ver no capítulo 2, verso 1, que eles falavam palavras fictícias, capítulo 2, verso 3. E não só isso, eles zombavam, eles escarneciam da promessa de Cristo que voltaria. Ou seja, capítulo 3, versos 3 e 4, Pedro vai falar que eles escarneciam da promessa de Cristo de voltar. Então, olha que interessante, esses mestres, eles negavam a base histórica da mensagem do Evangelho. Eles negavam os fatos que sustentavam a mensagem do Evangelho. E estavam agora trocando esses fatos por histórias inventadas da cabeça deles. Para ser mais exato, a palavra que aparece em grego, que foi traduzida por fábulas, é a palavra que dá origem à expressão mito. E o que é um mito? O mito, irmãos, ele trata-se de uma história formulada pelo homem, a fim de expressar seus próprios desejos sem qualquer referência à realidade. Ou seja, um mito é uma história fabricada pela mente humana. Ele não tem nenhuma conexão com a realidade. Exemplo, uma história muito legal, que a gente viu relatada aí nos cinemas, é a história de Thor. Thor, da mitologia grega, um deus, né, o deus do trovão, ele é um mito, é uma história inventada pelos homens. E veja que engraçado, às vezes a gente tem uma crise, né? Eu já vi algumas pessoas fazerem a seguinte crítica: nossa, a gente aceita a mitologia grega muito fácil e tem problemas com as religiões afro. Mas é porque o grego, mesmo ele com as suas mitologias, ele sabia que aquilo era inventado. Ele sabia que aquilo ali era só uma forma dele dar uma explicação para a realidade, mas ele não tratava aquilo como um fato baseado em coisas reais. Ele tinha na sua mente a noção de que aquilo ali era inventado, diferente de uma religião, por exemplo, afro. Então, as duas coisas não podem ser tratadas da mesma forma mesmo, porque são coisas distintas. Veja, e o mito, então, ele não tem necessária conexão com a realidade. Ele é inventado pela mente humana. E já Pedro, ele está querendo deixar claro que o testemunho dele e dos outros apóstolos é baseado em fatos reais. E veja, quantos fatos Pedro poderia listar aqui, citar nesse texto. Mas ele escolhe um muito significativo. E ele vai dizer o seguinte: que não demos a conhecer o poder e a vinda do nosso Senhor Jesus Cristo por fábulas engenhosamente inventadas. Isso aqui é interessante. Que fato é que Pedro viu? Pedro viu a vinda de Cristo. Pedro, Tiago e João, na transfiguração de Jesus, viram a vinda de Cristo. Como assim, Everton? O que é isso? A vinda de Cristo? Na transfiguração de Jesus, Pedro, Tiago e João tiveram uma amostra do dia do Senhor, do Cristo glorificado e entronizado. É por isso que ele está dizendo:
não demos a conhecer a vinda e o poder de Cristo por fábulas engenhosamente inventadas. É essa a argumentação de Pedro aqui. Então, olha só, a primeira coisa que eles viram, a vinda de Cristo. Então, de tudo que Pedro podia contar, ele escolheu contar sobre a transfiguração de Jesus. Mas não só isso, ele diz que nós fomos testemunhas oculares da majestade. Ou seja, na transfiguração de Jesus, Pedro, João e Tiago viram Jesus como um rei. Sabe a visão de Apocalipse que João vê Jesus com olhos como chamas de fogo, com os pés como de latão reluzente, e na sua coxa está escrito Rei dos Reis e Senhor dos Senhores? Pois bem, na transfiguração eles tiveram uma amostra grátis desse Jesus, glorificado e entronizado. Então, quando os apóstolos estão falando sobre o poder de Cristo e sobre a sua vinda, eles não estão falando de coisas inventadas, de coisas aleatórias, de um desejo no coração que eles gostariam que fosse verdade, mas não é. É porque eles já experimentaram um pouco daquele grande dia. Eles já viram uma amostra grátis da vinda de Cristo, do seu poder entronizado. E é isso que sustenta a mensagem deles. A mensagem deles está baseada no fato de que eles viram Jesus glorificado e entronizado. E essa é uma realidade. Por isso nós podemos crer que Jesus vai voltar. Por isso nós podemos crer na mensagem de que um dia Ele voltará e estabelecerá o reino de Deus de uma vez por todas. Porque Ele já manifestou isso aqui nessa terra. Ele já deu amostras desse poder e dessa majestade aqui. E não só isso, eles viram também a glória de Cristo. Veja, o texto diz, pois Ele recebeu da parte de Deus Pai honra e glória. Então pensemos na palavra glória e na palavra honra. A palavra glória é uma qualidade que pertence a Deus e que Deus compartilhou com Cristo. Veja, Jesus, em todo o seu ministério, por várias vezes ele diz, Senhor, devolve-me a glória que eu tinha contigo. Em vários momentos Jesus deixa claro que o que Ele está fazendo, toda a obra que Ele está realizando, é para que Ele possa ter parte com a glória de Deus. Mas não só isso, ao longo dos evangelhos e também das cartas do Novo Testamento, nós vemos a promessa de Deus de compartilhar da sua glória para conosco. O objetivo do cristão é participar da glória de Deus. É ser como Ele é. Então, na transfiguração, os discípulos viram a glória de Deus, o Pai, manifesta e compartilhada com o Filho. E não só isso. A palavra honra, ela é o quê? Ela é o reconhecimento que você dá a alguém por algo que ele realizou, por algo que ele fez. Então, quando na transfiguração eles ouvem a voz de Deus, e a gente vai ver como Pedro trata a voz de Deus ali no texto, dizendo, olha, este é o meu Filho amado em quem eu tenho prazer. Pedro reconhece que Deus está honrando Jesus como um rei sobre todos. Ele está dizendo, ó, esse é o Messias prometido. Esse é por quem vocês esperaram a vida inteira. Então pensa na visão gloriosa que Pedro, Tiago e João devem ter tido naquele monte. O Jesus glorificado e entronizado na eternidade como Ele já é, hoje, manifesta ali para eles. Agora eu entendo porque Pedro queria construir tendas e ficar ali com Jesus e Moisés e Elias, e não sair dali. Eles tiveram uma antecipação do dia do Senhor. Eles tiveram uma antecipação da eternidade. Esses homens deram a sua vida por causa dessa mensagem. Para anunciar, olha, a eternidade ela é real.
A glória de Cristo é real. Ele vai voltar. Ele vai voltar. A volta dele é real. Nós vimos. É isso que Pedro está comunicando. Nós vimos a vinda de Cristo. Nós vimos a sua glória. Nós vimos Deus reconhecer Ele como o Messias prometido, o grande rei. E veja, a glória, ela é externa e visível. Então os discípulos, na hora que houve aquela manifestação, eles se espantaram com a glória de Deus. E agora é essa glória ali em Cristo Jesus. Mas a honra ela é algo subjetivo. Ela precisa que alguém venha e jogue luz sobre ela. Então ele vem um pai e fala: ó, este é o meu filho amado, em quem eu tenho prazer, que me agrada. Então, Jesus glorificado diante deles, e o pai honrando o filho. Como é que esses homens não se sujeitariam a Jesus, meus irmãos? Como é que esses homens não honrariam a Jesus e não dariam a sua vida para comunicar os ensinos desse homem? Se ele compartilha da glória de Deus, se ele é honrado pelo próprio Deus. É por isso que você pode crer nas mensagens desses homens. Então veja, Pedro está nos dizendo que Jesus foi transfigurado em glória celeste e reconhecido honrosamente por Deus o Pai, pela obra que ele realizou. E o texto ainda continua dizendo que, quando pela glória excelsa, e aí algumas traduções vão colocar suprema glória ou glória majestosa, lhe foi enviada a seguinte voz. Veja que interessante isso aqui. Essa expressão, que é traduzida como glória excelsa, ela faz uma referência a Deus, ao modo como o qual os judeus no Antigo Testamento se referiam a Deus para não ter que usar o nome de Deus em vão, mas ainda assim deixar claro de quem que eles estavam falando. Essa glória excelsa, essa glória majestosa, essa glória de um rei, ela se manifestou para nós. Essa expressão, por exemplo, você vai encontrar algo muito parecido no Salmo 145, verso 5. A mesma expressão se referindo a Deus. Para quê? Pedro está enfatizando. Nós vimos o Deus Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra, glorificando o seu Filho e dando a Ele majestade, governo, poder. Essa semana eu estava refletindo sobre isso, eu falei: Senhor, eu não sei o que é viver sobre uma monarquia. Tem um homem ditando a minha vida, as regras de como as coisas vão funcionar. Talvez esse seja o nosso desafio de, às vezes, entender o peso e a relevância que as Escrituras dão à palavra Senhor. Porque nós falamos, Jesus Cristo é meu Senhor e meu Salvador. Mas quando você diz que Jesus é seu Senhor, você está dizendo que Ele é seu Rei, que você é súdito dEle, que você está subordinado às ordens dEle, que o que Ele disser está dito e você não vai questionar, você só vai obedecer. E aí é onde a gente encara as nossas dificuldades na vida cristã, porque percebe que o nosso coração, por muitas vezes, a nossa boca está falando que Jesus é Senhor, mas o nosso coração, por muitas vezes, está tratando Ele como se fosse qualquer mais um. Como se fosse um deputado que faz algumas leis e eu não gosto. Que no Brasil tem disso, A lei pega e não pega. Já viu isso? Tem lei que pega e tem lei que não pega no Brasil. Mas na monarquia não tem disso. Ou você obedece ou vai sofrer as consequências. Não tem discussão. E Pedro está dizendo, nós vimos Jesus glorificado e entronizado como um rei. Do mesmo modo que Ele voltará um dia. Talvez uma glória ainda mais excelsa,
porque se era só uma prefiguração, e ainda assim João, lá em Apocalipse, dá uma descrição ainda mais sublime deste Jesus glorificado, imagine então. E veja, Pedro está querendo enfatizar que eles viram Jesus glorificado de perto. Eles estavam lá, presente. Ninguém contou para eles. Ninguém narrou para eles. Ninguém escreveu para eles. Eles viram, eles estavam lá, presente. Veja, ele diz, olha, ora, esta voz vinda do céu, no verso 18, né? Nós a ouvimos quando estávamos com ele no Monte Santo. Veja, ninguém sabe quem é esse monte. Há uma discussão, se foi Monte das Oliveiras, se foi monte isso, monte aquilo. Ninguém sabe ao certo o monte em que os discípulos viram Jesus transfigurado. Mas uma coisa é certa, esse monte, para Pedro, se tornou um lugar santo. Por quê? Porque Deus se fez presente ali. Porque onde Deus está presente, ali é um local santo. Lembra? Moisés, diante da sarça ardente, ele vai chegando e o anjo fala, olha, tire as sandálias dos seus pés, pois a terra em que você está pisando é santa. Aonde Deus se faz presente, ali se torna um lugar santo. E ele faz questão de enfatizar, né? Porque aqui ele coloca o pronome nós, para dizer, olha, não foi só eu. Tinha mais gente lá, e a gente sabe pelo relato dos evangelhos que Pedro, Tiago e João estavam lá presentes na transfiguração de Jesus. Não é então uma coisa que só Pedro tem e que todos os outros poderiam desconfiar. Pedro, você está querendo contar uma história nova aí para dar uma de, sou discípulo especial, tal. Eu vi Jesus glorificado, vocês não viram e tal. Não, nós vimos. Tem outros comigo lá. Nós estávamos lá presentes, nós pisamos no mesmo monte em que Deus estava presente e manifesto. Nós pisamos no local santo em que Deus estava lá. E veja, de todas as lembranças sobre o ministério de Jesus, Pedro escolheu a transfiguração. Por quê? Por que Pedro escolhe a transfiguração? A transfiguração de Jesus, ela dá a Pedro o conhecimento de que por meio de Jesus, a entrada no reino eterno de Deus será amplamente suprida. Lembra no verso 11? Que ele está querendo que as pessoas se dediquem a confirmar a sua vocação e eleição para que eles tenham a ampla entrada no reino do céu suprida. Então, Pedro está dizendo o seguinte, dê ouvidos à minha mensagem, porque eu vi aquele que é o Senhor dos céus, que diz quem entra e quem não entra, glorificado. Compreendeu? Então, porque Ele é o Senhor dos céus, mas não só dos céus, de todas as outras coisas, você pode ter confiança de que em Jesus você tem a entrada nos céus suprida. É por isso que Pedro está escolhendo esse exato momento da vida de Jesus. Porque sim, os falsos mestres estão dizendo, essa promessa de que Jesus vai voltar, isso aí é balela. Pedro está dizendo, não é balela, é coisa muito séria, e vocês devem prestar atenção a isso. Porque não é história, é um fato, é uma realidade, nós a vimos. Então, ao invés de relatar uma porção de detalhes sobre esse acontecimento memorável, Pedro enfatiza seus pontos principais: o poder e a vinda de Cristo, a honra e a glória dadas a Jesus e confirmadas pelo Deus Pai. Como testemunhas, foi permitido aos apóstolos um rápido olhar do céu, no qual Jesus governa com poder, honra e glória, e onde é o Filho de Deus que recebe o amor e a aprovação do Pai. Pedro escolhe concentrar-se na transfiguração para mostrar que pode atestar pessoalmente sobre a veracidade dos ensinos de Jesus. Portanto, podemos afirmar, irmãos, que a Bíblia ela fala hoje, porque é o testemunho escrito dos apóstolos. Por isso, podemos crer na veracidade dos seus ensinamentos.
E não só por isso. Podemos afirmar também que a Bíblia fala hoje, porque é a palavra escrita de Deus, inquestionável e confiável, como Pedro vai apontar agora no restante dos versículos. Veja, por ela nós temos certeza do conhecimento de Cristo e da sua volta. Como assim? Veja no verso 19. Temos assim, tanto mais confirmada a palavra profética. Certo? Para muitos, a questão nesse versículo é se as escrituras do Antigo Testamento elas estão confirmando o ensino dos apóstolos ou se o ensino dos apóstolos está confirmando o Antigo Testamento. Beleza? Entenderam? Qual a questão para muitas pessoas aqui? Mas qual é o meu ponto para vocês? E que eu acho que é o que a gente deve atentar aqui para o texto nessa manhã. É que o ponto de Pedro com essa fala é que seu ensino é confirmado pela transfiguração, ou seja, pelo que ele viu, pelo que ele experimentou, beleza? E pelas escrituras do Antigo Testamento. Pedro não está querendo colocar uma coisa em contradição à outra, muito pelo contrário. Ele está dizendo o seguinte, olha, vocês querem ver se o meu ensino, se o conhecimento que eu estou passando para vocês de Deus é correto? Analisem a experiência pessoal que eu tive com Cristo, a transfiguração, e as profecias. E veja se há alguma contradição nisso. E aí o que ele está dizendo é o seguinte, que tanto a experiência pessoal que eu passei com Cristo, quanto as profecias do Antigo Testamento vão atestar do meu ensino, e você pode ter confiança naquilo que eu estou ensinando a vocês a respeito de Cristo Jesus. Beleza? Entenderam aqui? Porque realmente, eu vou ser muito honesto para vocês, quando eu estava lendo esse texto, ele gera muita dificuldade. Tem algumas questões aqui que você fica assim, poxa, o que Pedro está querendo dizer com isso aqui? Será que ele está dizendo que o Antigo Testamento não é tão bom assim, eu preciso de algo a mais para poder compreendê-lo? Ou será que, compreendendo Cristo, talvez eu ainda não compreenda tudo e eu preciso do Antigo Testamento para acertar meu conhecimento sobre Cristo? Aí a gente fica, né, nessa dicotomia, ou um ou outro, quando na verdade não acho que é essa a intenção do apóstolo aqui. Muito pelo contrário, porque no final das contas, a gente pode cair no erro de desconfiar das Escrituras. Não me parece que é o que Pedro está querendo com a fala dele aqui. Muito pelo contrário. Ele está querendo que a gente confie nas Escrituras. Assim como confiemos também na experiência pessoal que nós temos com Jesus. Mas aí ele dá um parâmetro, que é o quê? Você tem a experiência pessoal com Jesus? Valide ela pelas Escrituras. É isso que ele está querendo fazer. Beleza? Então veja. Ele faz uma advertência, né? Fazeis bem em atendê-la, como a uma candeia que brilha em lugar tenebroso. Ao ler essa expressão aqui de Pedro, eu me lembrei de uma frase de C.S. Lewis. Ele diz o seguinte, creio no cristianismo, vou até ler para não cometer o erro aqui. Eu creio no cristianismo como acredito que o sol nasce todo dia. Não apenas porque eu vejo, mas porque através dele eu vejo tudo ao meu redor. O que Pedro então está querendo dizer com isso? Fazei bem em atendê-la ou se atentar para as profecias. É que elas nos dão a capacidade de discernir o tempo em que vivemos. Elas nos dão a capacidade de discernir a realidade que está à nossa volta. E entender se a mensagem que está sendo pregada a nós é verdadeira ou não. Se é realmente aquilo que Deus desejava comunicar a nós ou não. Assim como o sol, quando ele nasce, a gente nos permite ver todas as coisas, Pedro está dizendo, assim também são as profecias do Antigo Testamento para nós. Elas nos dão luz no meio de tamanhas trevas. Elas nos dão um caminho seguro pelo qual caminhar.
E veja, é interessante essa ilustração, né, de luz nas trevas. Por quê? Porque a menor faísca de luz é capaz de vencer toda a escuridão à volta dela. Acende uma pequena vela para você ver. Aquilo ali já é suficiente para te dar alguma direção em um local totalmente escuro. Ela sempre vai vencer. E Pedro está dizendo, as Escrituras, então, elas nos servem para compreender o contexto profético em que vivemos e, assim, conhecer melhor a Cristo. E não só isso, o texto continua. Até que o dia clareie e a estrela da alva nasça em vosso coração. Aí outro ponto aqui no texto que eu lutei com isso. Eu falei, Jesus, o que Pedro está querendo dizer com isso aqui? Até que a estrela da alva nasça em vosso coração. Será que ele está falando de conversão? E a princípio eu vou ser muito honesto para você. Eu caminhei por esse caminho. Eu pensei, não, ele deve estar falando de conversão. Só pode. Estrela da alva nascendo no nosso coração, ele está falando de conversão. Mas estudando os comentários sobre o grego, sobre a construção gramatical, revendo referências bíblicas, cruzando com outros textos para ver onde aparece a expressão estrela da alva, como ela é usada, como ela é aplicada na vida de Jesus, eu cheguei a uma conclusão. Que o que Pedro está querendo comunicar para nós é que todo crente vai ter um conhecimento de Jesus que é subjetivo. Como assim? Existem coisas objetivas e específicas a respeito de Jesus e claras que estão aqui nas Escrituras. E que todos nós compartilhamos, podemos compartilhar. E vamos compreender, entender e podemos acreditar nelas. Mas, ainda assim, existe aquele fator da relação que eu crio com Jesus, que eu tenho com Jesus. Essa relação que eu desenvolvo com Jesus, ela é subjetiva. Ela vai ser desenvolvida na vida de cada um de um modo distinto. Não à toa a gente precisa de reunir assim com vários irmãos para poder compreender e entender mais sobre Jesus. Por quê? Porque eu, Everton, não sou capaz de compreender Jesus em sua totalidade. E eu preciso de vocês, meus irmãos, para me apresentarem outros aspectos de Jesus que só vocês no relacionamento com Jesus conheceram. Então veja, em certa medida, todos nós temos um conhecimento subjetivo de Cristo. Compreendeu isso aqui? Que vai se desenvolvendo ao longo da vida, e uns vão conhecendo mais aspectos de Cristo, outros menos, por causa da nossa relação com Ele. Mas todo o conhecimento de Cristo é um conhecimento subjetivo. Por quê? Porque nós não estamos diante de Cristo. Não, calma aí, Everton. Estamos diante de Cristo? Estamos, espiritualmente. Cristo está presente, se faz presente, nós estamos diante dele em todo momento. Mas veja, alguém aqui pode afirmar que pegou nos braços de Cristo? Pegou nas mãos de Cristo? Tocou nas chagas, nas feridas dele, como Tomé fez? Então, nosso conhecimento de Cristo é um conhecimento subjetivo. Mas o que Pedro está querendo dizer com isso? É que chegará um dia que nós o veremos como ele realmente é. Nós poderemos tocar no corpo de Cristo. Nós vamos poder ouvir a voz dele e saber como é que a voz dele é. O nosso conhecimento deixará de ser um conhecimento subjetivo para ser um conhecimento real e objetivo. Mas até lá, nós devemos nos atentar às profecias a respeito dele. Porque elas são um caminho seguro para esse conhecimento subjetivo de Jesus. É como um tutor até que ele chegue de forma definitiva. E veja, Pedro também vai nos caminhar para entender qual é
origem, a fonte das Escrituras. E ele vai dizer que a origem dela é divina. Veja, verso 20. Sabendo primeiramente isto, que nenhuma profecia da Escritura provém de particular elucidação. A palavra elucidação, ela poderia ser traduzida também como interpretação. O que ele está querendo dizer então com isso? Que nenhuma profecia das Escrituras vem de interpretação pessoal do profeta. Do tipo, Isaías estava lá um dia, né, pensando lá na vida e tal, aí ele viu uma árvore, aí ele viu uma moça grávida, porque a virgem dará à luz, e eu acho que, é uma profecia de Deus. Não está dizendo isso. Está dizendo, não, Isaías não fez isso. Isaías não estava viajando e simplesmente viu uma coisa e acho que é isso. Por quê? Pedro está querendo deixar claro que o resultado final das profecias que nós encontramos nas Escrituras é obra divina, não é obra do homem. Os homens participaram? Participaram. Eles deram sua contribuição? Deram sua contribuição. Mas o resultado final é obra exclusivamente de Deus. O texto bíblico é confiável, meus irmãos. E veja, alguns irmãos e alguns católicos, eles leem esse texto aqui e dizem, está vendo? O próprio Pedro está dizendo que ninguém deve interpretar a Bíblia. Só a igreja. O ser humano, o ser humano no seu individual não pode interpretar a Bíblia. Está aqui. Porque está vendo? Olha lá, não provém de interpretação particular. Não é isso que Pedro está dizendo. E nós, como protestantes, nós cremos que todo ser humano, ele tem direito ao livre exame das Escrituras. E, consequentemente, a sua interpretação individual das Escrituras. Mas veja, essa interpretação individual não pode ser sozinha. Ela deve ser colocada no seio da igreja. Deve ser compartilhada com os outros irmãos. E assim, os irmãos, juntos, compartilhando da interpretação das Escrituras, são guiados pelo Espírito Santo a chegar numa compreensão correta dela. Compreendeu isso aqui? Então nós temos o direito de interpretar a Bíblia sozinho. Nós devemos fazer isso. Mas devemos colocar isso à luz de toda a igreja, a fim de que possamos chegar a um consenso a respeito das Escrituras. Então Pedro não está restringindo a interpretação pessoal, mas na verdade ele está mostrando que as profecias do texto bíblico não têm origem humana, mas a sua origem é divina. Então quem é o autor? Quem é a fonte das profecias nas Escrituras? Pedro vai deixar claro no verso 21. Ele vai dizer que a fonte é o próprio Espírito Santo de Deus. É Deus quem profetizou. É Deus quem garantiu que o texto bíblico estivesse do jeito que ele está, do modo que ele está. Veja, verso 21 vai dizer, porque nunca, jamais, qualquer profecia foi dada por vontade humana. Ao usar as palavras nunca e jamais, Pedro está dizendo, está construindo uma expressão para anular qualquer tipo de intenção humana na formação do texto bíblico. Ele está dizendo, olha, o que vocês têm como profecia, como Antigo Testamento, não tem por causa da vontade humana. Não é simplesmente porque Moisés queria lá fazer um relato que fosse contra os outros relatos de criação da época dele. Porque tem disso, né? A gente vai fazer a crítica textual e compara texto bíblico com textos da época que ele foi composto. E aí você vê lá, por exemplo, que o Pentateuco tem muita coisa que contradiz
outros relatos da criação. Aí muita gente fala, porque Moisés queria contrariar. Não foi Moisés. Moisés não tem essa capacidade. Não foi pela vontade de Moisés. É Deus corrigindo a rota humana. Porque se fosse Moisés provavelmente ia fazer um relato tão semelhante quanto o deles. É Deus que está lá, ó, orientando, não, é isso, eu criei assim, fiz assado, tal. Vocês vão viver de tal modo. Aí começa a contradizer o modo do ser humano de viver. E ele diz mais, né? Entretanto, homens, e aí algumas Bíblias aparecem em colchetes a palavra santos, né? É porque toda vez que você encontrar na sua Bíblia algo em colchetes, é porque essa expressão provavelmente não aparece na maioria dos manuscritos, compreendeu? Então, aí, para não tirar do texto, eles colocam em colchetes para quem está mais ligado à crítica textual entender. Bom, tem manuscrito que isso aqui não aparece, então posso considerar talvez como texto bíblico ou não, mas honestamente, isso aparece em poucos textos e todos os textos que aparecem não muda em nada a doutrina bíblica, tá bom? Então, pode ficar tranquilo. Então veja, entretanto, homens santos falaram da parte de Deus, movidos pelo Espírito. E aqui eu quero que vocês entendam que Pedro está usando uma linguagem, a ideia de movidos pelo Espírito, é uma linguagem marítima. Pensa um barco à vela. Não tem motor, não tem remo, só vela. Ele depende só do vento para poder se locomover. Se ele estiver no meio do oceano e não soprar vento nenhum, o que acontece com ele? Ele fica parado. Ele não sai do lugar. Mas quando o vento sopra, ele pode então se locomover. O que Pedro está dizendo é isso. Na composição das Escrituras, é o Espírito quem moveu os homens a profetizarem, a escreverem tudo que foi escrito ali. É o Espírito de Deus que moveu cada um deles. E veja, ele usou seres humanos com seus talentos, visões, suas peculiaridades e características, mas protegendo-os do seu pecado e do seu erro. Assim, o texto é claro nesse ponto. Na redação das Escrituras, o homem é passivo e o Espírito é ativo. O conteúdo das Escrituras não se origina no homem, meus irmãos, mas em Deus. Assim, Pedro diz, homens falaram da parte de Deus. Falar da parte, para quem é militar, vai entender melhor a expressão, ou quem serviu em algum momento. É a ideia de que você só age, você só fala aquilo que você foi orientado a falar, que você só faz aquilo que você foi orientado a fazer. Ou seja, eles falaram quando Deus disse para eles falarem. Eles fizeram quando Deus moveu eles a fazerem. Eles estavam subordinados à autoridade e à vontade de Deus. Pedro está sendo enfático em dizer que as Escrituras são obras de Deus. E aí, para a gente caminhar para as conclusões, eu gostaria de deixar aqui duas aplicações sobre esses versículos. Primeiro é que o Novo Testamento está repleto de versículos que encorajam o crente a examinar as Escrituras. Por exemplo, Atos 17 conta sobre os bereanos, que ao ouvirem a pregação de Paulo, se reuniram, pegaram as Escrituras e foram verificar se estava de acordo mesmo, se é isso mesmo. E veja, aqui a gente sempre incentiva isso a vocês, meus irmãos. Examine a sua Bíblia. Como certa vez, meu professor a matéria era como ler a Bíblia. Aí na primeira aula o professor perguntou assim, Jonathan, perguntou assim, gente, vocês concordam que a Bíblia é um livro para ser lido? Aí todo mundo,
Aí, tal, é isso mesmo, tal. Aí ele virou para a gente e falou, não. A Bíblia é um livro para ser estudado. A Bíblia é um livro para ser estudado. Eu creio, meus irmãos, que pela capacitação do Espírito Santo, todos nós somos aptos a ler as Escrituras e compreender o plano de salvação de Deus para as nossas vidas e chegarmos à fé em Jesus Cristo. Mas agora, desenvolver a vida cristã vai requerer esforço. Tem textos difíceis nas Escrituras. Tem coisa difícil e complicada de se compreender, que só com tempo de dedicação e oração e muito empenho nós vamos compreender e poder aplicar para nossas vidas. Então, quando a gente convida vocês a estarem no GCs, e aí, Wilker, o GC de vocês está terminando o livro lá? Terminou? Terminou. Glória a Deus. E aí, no GCs, a gente propõe que vocês peguem o sermão de domingo e vão lá e estudem ele e deem mais novas compreensões a respeito do texto e destrincham mais aquele texto, é para que vocês possam ter a experiência pessoal de vocês de compreender as Escrituras. De poder fazer como os bereanos que foram lá e abriram suas Bíblias e conferiram se era aquilo lá mesmo. E poder edificar um ao outro. E junto crescer na compreensão das Escrituras. Então, fica aqui o incentivo de vocês buscarem compreender, entender ainda mais as Escrituras, a sua Bíblia. Por isso a gente tem o IBTM, por isso nós temos os GCs. Participem, esteja por dentro, engajado nesses programas que nós propomos para vocês, para que você possa crescer no conhecimento de Cristo e desenvolver a sua fé. Segundo, é que o versículo 21 é uma das passagens mais conhecidas da Bíblia para defender a inspiração das Escrituras. O outro texto é 2 Timóteo, capítulo 3, verso 16, em que Paulo diz que toda a Escritura é inspirada por Deus. Veja, os dois textos revelam que as Escrituras elas têm origem divina. E a ênfase aqui ela não é colocada sobre o valor espiritual das Escrituras, tá bom? Que também é de suma importância. Mas hoje, a ênfase para nós aqui está na confiabilidade da Bíblia. Eu acho que um pastor que joga dúvidas sobre o texto bíblico, ele não é pastor de verdade. Ele há muito tempo esqueceu do que é cuidar do rebanho de Cristo Jesus. E qualquer cristão que lance dúvidas sobre o texto bíblico, esse deve ser rejeitado no nosso meio. Os apóstolos deram a vida deles pela mensagem do Evangelho. E veja, Pedro, quando ele faz referência às profecias, a gente tem claramente uma referência ao Antigo Testamento aqui. Mas o Novo Testamento, sim, é palavra de Deus inspirada. O próprio Pedro, nessa carta, ao se referir aos escritos de Paulo, ele vai dizer que alguns homens mal intencionados distorcem o ensino de Paulo, assim como fazem com as outras escrituras. Ou seja, Pedro tem noção de que o que Paulo está escrevendo também é escritura. Assim como nós podemos confiar que o que Pedro escreveu e os outros apóstolos e cada um dos irmãos que trabalharam na elaboração do Novo Testamento foram inspirados por Deus, e isso é escritura. O que você tem nas suas mãos, essa Bíblia aqui, é palavra de Deus. É o que Deus queria comunicar a você. É o que Deus queria falar. E Ele garantiu os meios de preservar. Então você pode confiar nisso aqui. O que você deve desconfiar é do seu coração, é do meu coração. Porque quem tem engano, quem tem erro, é o meu e o seu coração. Mas a Escritura
ela evidencia o erro do nosso coração, aonde o nosso coração está. Então confie na sua Bíblia. Ela é a palavra de Deus preservada e entregue a você, para que examinando você possa crescer no conhecimento de Cristo, até que Ele venha. E por fim, para concluir, queria fazer algumas afirmações. Primeira é de que a Bíblia fala hoje, mas ela fala porque Deus falou no passado. No Antigo Testamento, por meio dos profetas. No Novo Testamento, por meio do Filho e dos apóstolos. E ela é o registro escrito das palavras de Deus. E como vimos, o próprio Espírito moveu homens a falarem e escreverem o que Deus comunicou ao seu povo. A Bíblia fala hoje porque é a palavra de Deus. Rejeite qualquer ensino que negue que a Bíblia é a palavra de Deus. Ela é a palavra de Deus. Ela é o que Deus queria comunicar ao seu povo. Você pode confiar nela. Ela não contém a palavra de Deus, ela é. Segundo, Deus fala hoje por meio da Bíblia. Veja, aqui eu não estou rejeitando as experiências pessoais que a gente pode ter com Deus, de ouvir uma direção vinda de Deus ao nosso coração, ou experiência de ouvir alguma voz que falou conosco. Eu mesmo já relatei para vocês várias vezes sobre a minha conversão e como foi uma experiência pessoal em um local que eu não estava tendo contato com a Bíblia, ninguém estava pregando para mim. Então, as experiências pessoais com Deus são válidas, são reais, mas elas devem ser validadas ou conferidas pelas Escrituras. Deus não vai se contradizer. Então, se alguém chega para você e diz que teve uma visão de Deus, e que Deus falou que você deve matar todos os seus inimigos, desconfie. Porque Jesus mandou a gente orar pelos nossos inimigos. Ele não vai se contradizer. Deus não vai se contradizer. Então, a nossa experiência pessoal ela é válida até o momento em que ela não contradiz as Escrituras. Se contradizer as Escrituras, deixa eu te dizer, fique com a Escritura, abandone sua experiência pessoal. Compreendeu isso aqui? Então, dito isso, das muitas vozes que a gente pode ouvir no dia a dia, das pessoas que podem nos inspirar, pastores, pregadores, que a gente fala, nossa, esse cara é bom demais, conhece muito de Bíblia. As músicas que a gente ouve, que, parece que crente ele é ensinado pelas músicas, A maioria. E as nossas experiências pessoais, de todas essas vozes, se tem uma voz que você deve ouvir, é a da Bíblia. A minha autoridade para falar e ensinar para vocês, ela termina no momento em que eu fugir do que as Escrituras falam. Se um dia Tiago, eu, Emerson, quem vier a pregar e a pastorear essa igreja, fugir das Escrituras, fuja desse pastor, corra com esse pastor. Porque se tem algo confiável, que eu e você podemos nos achegar para aprender e conhecer de Deus, e com isso nos relacionar com Deus da forma correta, e ter segurança, ser confirmados na nossa vocação e nossa eleição, quanto cristãos, é na Escritura, é na Bíblia, é aqui,
As Escrituras, elas são a regra final. Entre a nossa intuição, desejos, vontades, entre conselhos de amigos, práticas do nosso tempo, e o que é aceito como normal, fique com a palavra de Deus. Ela é totalmente confiável. Eu e você é que não somos. Amém?